a questão da creche, né? De Sim. novo, o assunto que nos levou a conversar com o Danilo Sim. é do primeiro que a gente vai falar, que é a falta da creche no Cristo Redentor. O prefeito insiste em não abrir a creche. É impressionante, né? Em junho, julho, o recesso parlamentar da Câmara de Vereadores foi antecipado, os vereadores governistas voltaram das suas férias, né? Votaram em regime de urgência. Porque tinha uma pressa, né? Tinha uma pressa Porque, danada. foi inaugurado o bairro, as pessoas Sim. já foram morar para lá e depois, no segundo semestre, teria que ter a creche. Porque a empresa entregou o bairro já com o posto de saúde e com a escola pronta. Era só a prefeitura colocar em funcionamento. Diziam que as pessoas, né, todo esse movimento que nós citamos aqui, que estava combatendo o processo de terceirização, eles estavam atrasando a creche para as pessoas do bairro Cristo. Foi votado em regime de urgência e até hoje a creche está fechada porque as empresas que são chamadas nesse projeto neoliberal aí de organizações sociais, mas na verdade são empresas que vão assumir um equipamento já pronto, né? Elas não se interessaram pelo projeto até agora. E parece, o Danilo falou pra gente isso ontem na entrevista, que o plano B do prefeito é pegar algumas filantrópicas que já atuam na cidade e mudar a lei, fazer um puxadinho, um remendo na lei, para que essas filantrópicas possam assumir a creche do Cristo. E agora, o novo prazo que foi dado, parece pelo secretário, porque os vereadores que no passado, ali no meio do ano, ficavam fazendo aquela narrativa de que as pessoas que estavam contra a creche, agora estão quietinhos, né? E o novo prazo dado pelo secretário parece que é fevereiro. Então, significa que a creche então não vai abrir esse ano? Pelas colocações oficiais, difícil, hein? Então, mas se passou o projeto, se era aquilo que eles queriam, mesmo assim não está funcionando, como que vai ser isso, Ricardo? Assim, não tem uma responsabilidade administrativa? Tem uma grande responsabilidade, inclusive está trazendo prejuízos reais para as pessoas, né? Porque o segundo ponto nosso aqui, Paulinho, é que na falta da creche, as pessoas têm que sair aqui do bairro, que fica na Zona Oeste, e ir procurar creche em outros bairros. Parece que uma criança de 4 anos essa semana foi flagrada sozinha no ônibus, porque o adolescente que geralmente a acompanha acabou se desencontrando dela. A criança tem que levantar 5 horas da manhã para pegar um ônibus e ir para a creche no Quintino, por falta de creche no bairro Cristo. As pessoas já estão conscientizadas disso, cada vez mais as pessoas do bairro sabem que foram ludibriadas, né, e que o poder público não está cumprindo a função. Por uma insistência ideológica do prefeito, né? Por uma insistência ideológica. Ele insiste no processo de terceirização porque é uma maneira, é um instrumento encontrado por esses administradores neoliberais de gastar menos com aquilo que eles tinham que gastar, que é a responsabilidade do poder público, principalmente com educação e saúde. É uma opção ideológica que, pelo jeito, já não deu certo já de cara e provavelmente não vai dar certo lá no futuro. Exatamente. Até assim, vamos considerar, né, Ricardo? É até bom que não tenha dado certo agora, vamos torcendo pelo pior, mas porque mostra que se eu não consegue organizar nem de saída, que dirá na questão pedagógica e na administração, quando a coisa estiver funcionando, né? Exatamente. O processo de terceirização ele é prejudicial, principalmente para as pessoas que mais precisam, né? Para quem vai acessar o serviço de saúde e para quem vai acessar o serviço de educação. Na verdade, o poder público está se omitindo da sua responsabilidade. A creche já deveria ter sido aberta no primeiro semestre. Foi prometido para o segundo semestre e agora está sendo prometido para 2020, né? Depois das férias, fevereiro. E essa população aí, quantas pessoas moram aqui no bairro Cristo? São dezenas de mil, acho que 28 mil pessoas, 30 mil pessoas. E a única coisa que a prefeitura tem que fazer é a administração, porque o próprio prédio da creche, do posto de saúde, são atribuições da construtora por obrigação de ofício, né? Sim, já foram entregues prontos, né? O próprio posto de saúde, que foi colocado para funcionar, mas funciona só meio período e também no processo de terceirização. Ô Ricardo, e enquanto isso, tem vários servidores que passaram no concurso, estão aguardando a ser chamados e a creche lá fechada. Provavelmente, inclusive, deteriorando todo o equipamento e tudo. Com certeza. Por isso que a gente fala que esse é um processo ideológico, que o prefeito faz isso por ideologia, porque nós confirmamos isso ontem. Existe um concurso público em vigência, com 126 servidores aprovados em concurso, professores e merendeiras, que já poderiam estar chamados nesse concurso e colocado para funcionar a creche. Se tudo isso fosse feito, essa creche já devia estar funcionando no mês de maio. E nós já estamos no mês de outubro, no final do mês de outubro, e não tem creche ainda. Então é um processo ideológico, porque dessa forma, da forma terceirizada, não contratando professores concursados,
é um instrumento que os administradores públicos modernos, né, que administram dentro do sistema neoliberal, encontram de economizar dinheiro na saúde e na educação. E para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai para despesas de capital, ou seja, é o dinheiro que o poder público, tanto municipal, estadual e federal, destina ao capital financeiro, através da dívida pública, né? Então, para isso, você tem que reduzir os gastos ou investimentos públicos naquilo que é direito das pessoas e obrigação do poder público, principalmente saúde e educação. Esse processo de terceirização da saúde e da educação é exatamente isso. O poder público economiza dinheiro para poder transferir esse dinheiro para o capital especulativo que sobrevive dos impostos das pessoas e do poder público. Ricardo, nós vamos falar um pouco sobre o vice-prefeito aqui lá na frente, mais um pouquinho, mas eu queria te perguntar uma coisa. O vice-prefeito, ele é promotor. Promotor. O Ministério Público não teria uma obrigação aí de verificar toda essa situação? Como é que é? Eu não sei, teria que ser provocado? O Ministério Público ele tem a atribuição de ir à fonte, ir a campo e ele mesmo tomar iniciativa, não tem? Sim. Aliás, o Ministério Público, ele está tomando a frente e está dizendo o seguinte, é preciso fazer rápido, então é preciso fazer com terceirização mesmo. Entendeu? Então o Ministério Público, quando vai... de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, esse debate que nós estamos falando aqui várias vezes, toda semana, esse debate do neoliberalismo, os aparatos de justiça, né, e da Defensoria Pública, do Ministério Público, também estão voltados para isso. Você tem depoimentos de ministros do Supremo Tribunal Federal na imprensa, em entrevistas que eles dão. Você tem depoimentos de promotores, você tem depoimento de ex-juízes, de juízes que defendem o Estado neoliberal, que defendem a terceirização, a privatização da saúde, da educação. Isso está na imprensa, é só você procurar. Ministros do Supremo Tribunal Federal que deveriam defender a Constituição e, portanto, deveriam defender os direitos sociais, dizendo que não, tem que privatizar mesmo. Então, esse processo é um processo muito difícil, né? De você debater. Nós estamos fazendo aqui, na verdade, Paulo Honório, um jornalismo de trincheira. Nós estamos na trincheira, na resistência, dizendo o seguinte, ó, o poder público é responsável por esses direitos e esse processo de terceirização é muito ruim, porque lá na ponta, e as pessoas do Cristo sabem disso, lá na ponta, quem sai prejudicado são as pessoas que precisam do serviço. E já viram, né? Porque quando tinha aquela discussão de que, não, o pessoal que está defendendo a creche, a escola pública genuína, Sim. Eles estão atrasando todo o processo. Como não veio do jeito que a administração queria, assim, prova mais uma vez que aquilo era tudo desculpa e conversa fiada. Exatamente. Né? Ricardo, também na questão da educação, a terceirização de professores e serviço público, conta aí pra gente um pouquinho como é que é essa questão. Olha, na saúde, isso já está completamente feito, né? O processo de terceirização na saúde já é uma realidade há mais de 20 anos. Qualquer posto de saúde, as UPAs, os hospitais públicos que nós frequentamos, né, que a gente utiliza o SUS, são todos terceirizados, todos geridos por organizações sociais, ou seja, o poder público destina dinheiro para uma empresa e a empresa faz o gerenciamento. As pessoas que são contratadas são todas elas terceirizadas numa rotatividade muito grande e todo mundo que utiliza o serviço de saúde sabe disso. Na educação, isso está começando e está acelerando nos últimos 10 anos. Se você pegar uma rede importante de educação, que é a rede paulista, né? A rede paulista de educação pública, 50% dos professores são contratos temporários. Nas escolas estaduais? Nas escolas estaduais. 50%. Então eles não são concursados? Não são concursados, ou seja, o Estado contrata, trabalha durante um certo tempo, depois tem que ficar um tempo de janela, né, de quarentena, para depois ser contratado de novo. E esses são os que são contratados temporários. Existe uma grande quantidade de professores, que são professores, acho que categoria O, que eles ficam lá disponíveis na escola e eles dão aula de tudo. Né? E faltou professor, eles entram na sala de aula. Esse é um processo de precarização do ensino público, que São Paulo é um exemplo maior, porque São Paulo é governado há quase 30 anos pela mesma força política, que aliás é o mesmo partido do prefeito aqui. E esse processo de terceirização já é uma realidade na saúde e está se tornando uma realidade na educação. É o que o pessoal também chama de uberização da educação? Ainda não chegou nesse ponto, mas a tentativa deles é essa. Tanto é que houve uma proposta do prefeito Nogueira aqui em Ribeirão Preto para transformar os professores em professores Uber, que vai ser pior ainda, porque aí você fica na sua casa, você tem o seu telefone disponibilizado e as escolas, assim que precisam, te chamam e você vai lá dar aula avulsa e recebe por isso, sem nenhum direito de saúde, de direito trabalhista, de nada. É o professor que vai lá, troca a sua força de trabalho pelo seu custo de hora-aula. Hoje o Estado de São Paulo paga R$ 12 a hora-aula. É um dos menores salários do Brasil.
E assim, a gente vê isso, eu conheço gente que está trabalhando nessa situação e a condição de trabalho e tá tão precária que essa é uma saída que às vezes o pessoal fica esperando que tenha. Sim. Porque não chama de fato do concurso. Sim. E a única alternativa que tem é ficar esperando isso que é ruim. Então até o ruim está se tornando uma salvação para algumas Exatamente. pessoas. O trabalho de professor, ele acaba se tornando um bico, né? A precarização da condição de trabalho, ela é de uma certa forma provocada para que se aceite qualquer coisa. Né? Exatamente. Então, a profissão docente se torna um bico. Assim como é um bico também a profissão de enfermeiro, de assistente de saúde, né? Dos profissionais de limpeza. Ou seja, os profissionais que poderiam sonhar em ser professores, ou seja, que têm uma formação para isso, eles vão procurar outro emprego, eles não vão querer entrar na rede estadual. E é na rede estadual, por exemplo, nós estamos falando aqui, que estão os filhos e filhas dos trabalhadores. Então é ali que precisaria de uma educação de qualidade com servidores concursados. Todo esse debate do neoliberalismo, ele distorce a realidade da importância tanto do serviço público quanto do servidor. Por que você tem serviço público? Para poder dar às pessoas, ao contribuinte, o direito delas. Por que você tem servidor concursado, Paulinho? Por que o servidor concursado ele tem um certo nível de estabilidade? Porque as políticas públicas não são políticas de governo, elas são políticas de Estado. A educação e a saúde são políticas de Estado. Eles não podem mudar como muda governo. Então imagina se entra um governo, aí troca todo mundo, coloca os deles. Aí troca o governo de novo, troca todo mundo, coloca os deles. O que vai ficar a educação e a saúde nesse país? Então assim, qual que é o sentido do serviço público, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? O serviço público é para ter políticas públicas. Claro. São políticas públicas de Estado e são feitas por servidores do Estado. E eles têm autonomia e um certo grau de estabilidade, porque eles não podem ser afetados pela mudança de governo, porque é a política de Estado. Então, mas tem que combinar isso com os próprios professores ou com outras categorias, que quando vai ter mudança de governo, não entende que tem gente que pensa dessa forma, que está essa lástima que está aqui, e muitas vezes, a gente sabe que o professor tem... Assim, quando reclama, mas quando ele vai lá de pôr o votinho dele lá, Sim. ele pensa o seguinte, não, mas o pessoal do PSDB, eles andam de azul com a camisinha bonitinha e eles são bons gestores. Exatamente. Eu ia fazer até um gesto aqui, mas não vai dar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque tem diferença, precisa de ver. Os caras querem desse jeito. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, assim, é uma questão, assim, tem que prestar atenção no processo eleitoral, porque não é tudo igual. Tem gente que tem uma linha de pensamento que acha que o Estado ele tem que estar presente cada vez mais para poder suprir aquilo que a pessoa não consegue no dia a dia. Sim. Tem outros não, que é que se dane o Estado. E é uma coisa importante, né? Esse pensamento do Nogueira, dos governos do Estado e do governo federal hoje é de transformar aquilo que é direito seu em mercadoria. Em mercadoria, porque ele transfere a responsabilidade do governo para um particular ganhar dinheiro. E outra, esse negócio de Estado mínimo é uma falácia, porque nós acabamos de falar aqui, Estado mínimo para você, que precisa do SUS, que precisa da educação, que precisa da aposentadoria, porque para os grandes banqueiros, os caras que ganham dinheiro com a dívida pública, o Estado é máximo. Claro, porque assim, olha, quando o cara coloca tudo para privatizar, e esse negócio é uma certa forma de privatização da educação, os caras querem. Por quê? Porque dá renda. Exatamente. Não é? Exatamente. Pergunta se tem alguém que quer disputar a questão do transporte coletivo, do lixo aqui em Ribeirão Preto. Todo mundo quer, porque tem custo, tem valor. E o Estado ele poderia fazer, inclusive, com excelência no trabalho e que pudesse atingir todas as pessoas. Tem países e cidades mundo afora, e isso se você procurar você vai encontrar, que esses serviços que foram privatizados estão sendo reestatizados. Não só reestatizados, estão se tornando públicos, porque não precisa ser estatal. Pode ser público, né? É diferente estatal e público. Estão sendo reestatizados, ou seja, são serviços de transporte, são serviços de educação e de saúde que foram privatizados, não deram certo e estão sendo voltados para o poder público porque o serviço é de melhor qualidade e o custo também é menor. Toda vez que um banco quebra, Paulinho, quem é que salva? O Estado. O Estado. E aí a pessoa que fica sem creche, aqui no Cristo, eles dizem, não, espera mais um pouquinho porque o Estado mínimo é assim mesmo. Essa é a grande diferença. Então, assim, preste atenção, gente.